Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso. E hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida. Hoje, em especial, o tema da nossa aula é, como há na tela, o Wicca. Vamos conhecer essa tradição religiosa e também ela aqui em nosso país. Vamos conhecê-la? Vamos ver aqui. Mas antes disso, trago para vocês uma reflexão. Acompanhem na tela. Vamos ver. Eu moraria em qualquer lugar sob um céu estrelado. Eu diria ainda, para reforçar, moraria tranquilamente em todos os lugares onde houvesse estrelas para contemplar e me sentiria bem instalado. Luiz Guilherme Todeschi. Algo importante eu gostaria de salientar agora, justamente, essa reflexão, ela tem muito a ver com a tradição que hoje vamos conhecer, o Wicca. Lembrando sempre que a nossa série, ela procura contemplar as grandes tradições religiosas e filosofias de vida, em especial as que se fazem presentes em nosso país. Vamos ver, vamos adiante. Mas o que seria o Wicca? Ela tem um fundador? Quais as características? Quais são os seus ritos? Qual o estado brasileiro em que há mais adeptos? Vamos conhecer. Também dedico a nossa aula de hoje a todos os adeptos dessa tradição religiosa. Lembrando sempre o quê? O respeito à pluralidade. Pluralidade às tradições religiosas. Acompanhem comigo. Nós temos aqui a seguinte questão. Essa religião, o Wicca, tem como marco fundador o ano de 1954, data da publicação do livro A Bruxaria, hoje, de Gerhard Gardner. Ele nasceu em 1884 e morreu em 1964. Então vamos conhecer, já observamos que ela tem um fundador. Vamos adiante. Aqui na tela temos ainda uma pequena síntese sobre essa tradição religiosa. A Wicca é uma religião moderna, muito jovem, como nós observamos, que busca manter a similaridade, a semelhança com o paganismo antigo e a feitiçaria. Em seus quase 60 anos de história, já tem muito o que contar. Seu pensamento sincrético e intuitivo cria uma vasta diversidade de crenças e práticas entre os wiccanos, ou seja, os seus adeptos. Gostaria de mostrar bem, destacar essas palavras que eu falei sobre essa tradição religiosa. Só para observar, busca manter a similaridade com o paganismo, há quem chame de neopaganismo, ela é sincrética, intuitiva e ela cria uma vasta diversidade de crenças e práticas entre os seus próprios adeptos. Então vejam só, aqui nós temos o que? O paganismo, nós temos sincrética, intuitiva. Vamos adiante. Na tela, traga um pouco mais sobre o seu fundador. Seu nome completo é Gerhard Bruchot Gardner. Foi um funcionário público britânico, antropólogo, escritor, ocultista e bruxo tradicionalista, que publicou alguns dos textos de referência sobre a Wicca, que é a religião da bruxaria pagã, da qual foi o grande divulgador. Então, no caso, são informações básicas sobre o seu fundador. Então, nós já temos alguns pontos. Nós temos o fundador, certo? Gerhard Gardner, britânico. Já conhecemos que é uma tradição, certo? Pagã, moderna. E lembrar, sincrética e intuitiva. Vamos adiante. Na tela, temos ainda Gardner afirmava ter sido iniciado em 1939 numa tradição de bruxaria religiosa que ele afirmara ser uma continuação do paganismo europeu. Então, já estamos conhecendo
além do seu fundador, a sua história, até onde ele chega a organizar esta tradição religiosa. Vamos ver aqui? Temos outros pontos importantes. Acompanhe comigo e observando sempre, lembrando sempre, estudante, que quando vocês forem estudar as tradições religiosas, lembre-se de quê? Da cidadania, da democracia, do respeito a essa pluralidade, o respeito àquele que pensa diferente de mim, o respeito à fé, à tradição religiosa que o outro tem ou que também não tenha fé, mas o importante é o respeito e a tradição. Mas voltemos aqui ao Wicca. Na tela, nós temos a seguinte questão. Ele, o fundador, gostava de ler sobre os antigos rituais celtas e pagãos que eram praticados na Grã-Bretanha. Que tal vocês estudarem um pouco sobre as tradições celtas? Algo importante. Que tal conhecer isso mais? Olha aí, vale a dica, conhecer as tradições celtas, pagãs da Europa, da Grã-Bretanha. Continuemos. Nós temos a seguinte questão. Ele, o seu fundador, certo, atualizava o conhecimento ancestral antigo para o século XX e denomina esta prática de Wicca. A raiz desta palavra, certo, ela dá a conotação para o português de sabedoria, como nós temos na tela aqui. Então, a Wicca, sabedoria ancestral, sabedoria, o paganismo. Vamos conhecer bem, vamos lá. Ainda acompanhe comigo. Assim, Gardner esperava desassociar, ou seja, separar o mal da bruxaria, que havia sido feita por antigos povos, até os cristãos. Por isso enfatizava os valores positivos e o conhecimento sobre a natureza no lugar dos mistérios e ritos. Sobre isso, eu gostaria de observar neste momento, olhando para mim, a seguinte questão. O seu fundador buscou justamente desassociar, retirar aquela ideia que essa prática religiosa, essa prática, ela é associada ao mal. Vejam só a questão que nós temos quando nós não conhecemos a tradição religiosa do outro. Então observem que o fundador desta tradição buscou o quê? Separar a ideia do mal que muitas pessoas, sem ter conhecimento sobre ela ou sobre outras tradições, carregam essa ideia. Vamos adiante. Na tela temos ainda, afinal, a bruxaria tinha sido duramente perseguida pelo cristianismo em tempos passados. Até a década de 50, é importante salientar, essa prática estava proibida por lei no Reino Unido, justamente por essa ideia que havia dessa associação do paganismo ao mal. Então vejam só, essa luta de uma tradição religiosa em se firmar e mostrar o que ela é realmente. Vamos adiante, trago para vocês na tela, olhem aí, certo? Uma foto de um adepto da Wicca. Veja só essa questão, olhem a tela, observem a roupa, a indumentária dessa adepta. Vamos adiante. Você sabia? Vamos lá aqui. Olha só essa informação. É importante lembrar que nem todas as pessoas que seguem algum tipo de religião neopagã são wiccanas. A Wicca é mais uma entre as muitas religiões pré-cristãs que estão ressurgindo. Vamos ver, esse conhecimento que nós temos aqui, que estava na tela, é justamente mostrar a vocês que nem todas as tradições, filosofias que têm como base o paganismo são da Wicca. É importante. Olha aí, mais uma vez, a importância de conhecer uma tradição religiosa, conhecer os seus pontos principais. Então vejam, nem todas as tradições pagãs ou neopagãs são wiccanas. É importante observar isso, é importante conhecer. Vamos adiante. Na tela trago para vocês ainda esta informação. A Wicca é uma religião
que acredita na existência de dois deuses, um masculino e o outro feminino. O masculino chamado de Cernunnos ou Cerunos e o outro feminino que é a deusa mãe. Então vejam só que essa tradição religiosa ela acredita em que dois deuses, um masculino e um feminino. Vamos ver aqui adiante. A deusa mãe, ela é incriada e criadora, ou seja, incriada, sempre existiu. Seu estado feminino permite encarnar as três condições da vida humana. Vamos conhecer agora as três condições da vida humana: a virgindade, a mãe e a anciã. A virgindade, representada pela inocência, a mãe, a plenitude, e a anciã, a sabedoria, representada pela lua. Sua adoração inclui a exaltação da fertilidade e do saber da cura e do cuidado. Então vejam só, nós observamos o que? As três condições da vida humana em que a mãe terra, a deusa mãe, representa inocência, plenitude e sabedoria. E vamos adiante. Já Cerunos, certo? Como a na tela, certo? Que é justamente a face masculina, certo? Também conhecido como o deus cornífero, é o esposo da deusa mãe, um deus que nasce, que morre e renasce, assim como a própria vida, as plantas, as estações do ano, etc. Ele é associado à virilidade e à masculinidade. Foi identificado erroneamente por muitos como o diabo. Então é importante, olhando para mim agora, é importante justamente, veja só a necessidade do conhecer, certo? Que muitos o associavam ao quê? Ao mal. Então é importante você conhecer a tradição religiosa do outro. E destaco justamente essa questão, que esse Deus, ele mostra, ele revela justamente o quê? O nascer, o morrer e o renascer. E lembrar que ele é associado a quê? A virilidade. E por muitos no passado foi associado até à figura do mal. Então é importante conhecer. Eu só posso ter um juízo de valor se eu conheço, eu tenho que respeitar. Vamos adiante. Trago na tela uma representação dessas duas divindades, a deusa mãe e olha aí o masculino. Então, conhecer, olha aí, a Wicca e suas crenças. É importante observar, como nós já conhecemos, nós já debatemos em nossa série, lembrando que essa série, repito, ela procura mostrar justamente o que? O respeito às tradições religiosas e filosofias de vida. Lembrando sempre que o Brasil é um país laico, o respeito, a dignidade do outro, o direito que o outro tem de que professar sua fé ou então não ter fé. E lembrar que isso é lavrado por lei, pela Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Na tela, trago para vocês uma representação de uma cerimônia matrimonial, ou seja, de casamento da Wicca. Veja só os elementos terra, olha aí a natureza aí presente nas flores aí, certo, dos noivos. É importante salientar isso. Outra questão importante na tela nós temos no entanto, a Wicca não exclui, destaco, o culto a panteões, os deuses como os nórdicos, celtas, assírios, gregos, etc., se o fiel assim o desejar fazê-lo. Então ela não exclui essa crença de que dos deuses nórdicos, celtas, assírios, gregos. Então tudo isso aqui constitui a cosmovisão, a visão de mundo da Wicca. Vamos ver adiante, temos, vejam só, do mesmo modo, eles creem na reencarnação, em que todas as ações humanas voltam para quem as pratica. Isso é a lei tríplice. E não aceitam a ideia de uma personificação do mal. Gostaria que vocês agora observassem bem, como eu falei. Quais são os pontos principais? Nós temos as crenças da Wicca,
Veja só, a reencarnação, eles acreditam que todas as ações humanas voltam para quem as praticou, né, que é a lei tríplice, e não acreditam em que? Na personificação do mal. Olhem aí, vamos ver na tela, nós temos ainda, seus adeptos se reúnem durante as festas, como os solstícios e os shabats, a fim de realizar rituais de agradecimento, renovação e pedido aos deuses. Vejam só, agradecimento, renovação e pedido aos seus deuses. Também se encontram para estudar e aprofundar seus conhecimentos sobre a religião. Então é importante lembrar que eles se encontram nos solstícios, nos shabats, certo? Então é importante conhecer isso aqui. Na tela temos também essa informação. No entanto, cada fiel é livre para fazer seus próprios feitiços e poções individuais. As festas e celebrações da Wicca são ligadas à natureza, às estações do ano, assim como acontecia no paganismo. Destaco bem essa questão. São ligadas à natureza, às ações, às estações do ano, assim como acontecia no paganismo. Então, vamos ver aqui na tela, trago uma outra foto representativa, certo? Dos adeptos da Wicca em celebração. Vejam só essa ligação com a natureza, com a Mãe Terra. É importante conhecer isso aqui. Outra questão importante que eu trago é: os rituais da Wicca seguem as fases da lua, os solstícios e os equinócios. Vocês, estudantes, certo? Que conhecem, que estudam geografia, ciência, olha aí, solstícios e equinócios, as fases da lua, conhecer os rituais da Wicca é importante. Vamos ver aqui, na tela ainda temos a seguinte questão: há vários rituais que podem ser praticados, ou em grandes grupos, ou pequenos, ou mesmo sozinho. Então vejam só, os adeptos da Wicca, eles podem praticar, certo, os seus ritos, ou em grupos grandes ou pequenos, ou sozinhos. É importante isso. Então vejam só, já dá para conhecer, não é? Um pouco mais essa tradição religiosa. E fico como desafio, certo? Justamente é você em sua sala, é você com o seu professor, certo, do colégio, pode ser de história, geografia, ciência. Que tal pesquisar um pouco mais sobre a Wicca? Professor do ensino religioso, lembrar que aqui, certo, o nosso componente justamente está provocando esse conhecimento, a democracia, a cidadania. Vamos adiante, na tela trago ainda a seguinte questão. Conhecendo um pouco mais, nós temos, o importante é que o ambiente esteja limpo, purificado, com ervas, e que o altar esteja arrumado. Olha aí, para o ritual. As pessoas envolvidas devem saber de antemão, quer dizer, antes do início do ritual, qual será a sua função dentro do ritual, para que não haja dispersão de energia física ou espiritual. Então, vamos ver, o ambiente deve estar puro, certo? Purificado com ervas, e cada adepto, dentro do seu ritual, dentro do ritual, deve saber a sua função, para que não haja dispersão. Vamos adiante. Vamos ver, aqui nós temos alguns rituais, ritos, aliás. Igualmente devem ser invocados os elementos e as deuses. Ao fazer o círculo, invocar os elementos, invocar as suas divindades, para fazer o que? As suas celebrações. É importante. Vamos ver aqui. Olhem, muitos símbolos da Wicca são comuns a várias outras religiões pagãs. Inclusive, a própria Wicca também se utiliza de símbolos de outras religiões, como o Yin e Yang, ou ainda a cruz egípcias, em seus rituais, entre outros. Vamos ver. Na tela, trago para vocês alguns símbolos da Wicca. Nós temos aqui a lua tríplice e o pentagrama. Vejam só, certo? Que são símbolos que nós já os conhecemos. Então fica justamente essa questão, estudante, pesquisar e conhecer. Lembram que em nossa série nós falamos muito de que a origem,
falamos muito sobre os símbolos e ritos de cada tradição religiosa. Lembrando, mais uma vez, um abraço a toda a comunidade wicana, certo? Então fica esse conhecer. Vamos ver aqui. Aqui na tela temos o altar Wicca, é a expressão da fé do seu adepto. Desta maneira, é importante ter um altar em casa para realizar magias e purificar o ambiente. A quantidade de objetos vai depender do que o wicano pretende realizar. Existem pessoas que preparam altares especiais para celebrar festas. Já viram aqui que a quantidade de objetos, a quantidade de coisas que irão colocar no altar depende daquilo que o seu adepto quer realizar. É importante. E aqui trago para vocês o que? É uma fotografia de um altar, objetos, certo? Utilizados objetos, símbolos da Wicca, é importante. Olhem, por favor, certo? Olhem para esta fotografia e vejam. Na tela nós temos isso aqui, esses objetos, certo? Do ritual wicano. E aqui nós temos principais crenças. Vocês podem me perguntar, mas professor, quais seriam as principais crenças? Na tela nós temos, vamos elencar algumas. Culto à deusa tríplice e ao seu consorte, esposo. Ou seja, os deuses antigos, a iniciação, respeito ao conselho wicano, certo? Faça o que quiser, se a ninguém prejudicar. Você faça o que quiser, mas não pode prejudicar ninguém. Submissão à lei tríplice, respeito absoluto à vida, crença na reencarnação, crença na grande teia universal, celebração dos ciclos da natureza, prática de magia natural, proibição completa de proselitismo, ou seja, também respeitar o outro. Prestem bem atenção. Então, essas, como nós vimos na tela, são as crenças da Wicca. E aqui trago para vocês esta informação. Olhando para a tela, nós temos o livro das sombras, é um texto contendo os rituais, práticas e sabedoria dessa tradição religiosa. E no Brasil? Ficamos agora o questionamento. E a Wicca no Brasil? Lembre-se que a nossa série está justamente contemplando isso. Conhecer as grandes tradições religiosas que estão presentes em nosso país. Vejam só, a religião Wicca chegou ao Brasil na década de 50, quando Gardner ensinava a seus discípulos na Grã-Bretanha e posteriormente nos Estados Unidos. E aqui, de acordo com a União Wicca do Brasil, há aqui nós temos 300 mil adeptos desta tradição religiosa em nosso país. E o estado do Rio de Janeiro é o estado campeão em número de praticantes. Lembrar que são dados que nós retiramos do Censo 2010. E é importante sempre lembrar disso. E aqui trago para vocês, para finalizar, nós temos algumas frases dessa tradição religiosa. Acompanhem comigo. Primeira, faça o que desejar, sem a ninguém prejudicar. O próprio fundador diz isso. Nunca tire vantagem das pessoas, ao qual sempre te ajudou, pois quando você menos esperar, precisará de uma simples presença e não a terá mais. Mal nenhum. Esta é a antiga lei e ela não está aberta para interpretações ou mudanças. Vejam só essas frases, eu gostaria que vocês meditassem sobre elas e observassem justamente que são frases norteadoras da Wicca. E aqui nós temos as referências bibliográficas e das imagens que nós pesquisamos. Então, prezados estudantes, conhecer uma tradição religiosa faz parte da cidadania, respeito ao outro, a democracia. Mando um abraço especial a todos os adeptos da Wicca em nosso país, em nosso estado. Também aqui é o professor, intérprete de Libras, Vinícius, a Ronaldo do som,
ao professor Mauro, que muito me ajudou nas pesquisas aqui sobre as tradições religiosas, e também mando um abraço especial aos professores Constantino, Rosália, Auel e a Conceição. Então, forte abraço e continue conosco aqui no Educa PE.